Shalom para você. Quero compartilhar um texto com você aqui que está em Lucas, capítulo 13, verso 10 a 17. Lucas 13, capítulo 13, verso 10 a 17. Aqui é uma história interessante de uma mulher que ela era corcunda. Ela, há 18 anos, essa mulher, ela estava corcunda. Então, uma pessoa corcunda que não consegue olhar realmente para cima, sempre olhando para o chão, é uma doença ruim, né? E essa mulher, então, ela passa esses 18 anos da vida dela numa situação assim de olhando para o chão, não podendo olhar para o alto e não tendo muita condição, né, de uma boa vida ou uma qualidade de vida. E às vezes eu quero dizer para você que às vezes nós também vivemos assim, não é? Nós vivemos corcunda porque o peso é muito grande, às vezes o peso das coisas que nós carregamos, o peso dos problemas, das lutas, das dificuldades. E às vezes também nós criamos um peso sobre nós também, né? O tio Patinhas, por exemplo, o peso que ele carrega era o peso de ser sovina, então ele quer ganhar o mundo inteiro, então trabalhar muito, não se diverte, não passeia. Então esses são alguns pesos. O peso de carregar assim, o fardo de todo mundo. Então assim, nós carregamos muitos pesos, né? O peso de querer ser alguém que nós não somos. E nessa sociedade atual, né, uma sociedade chamada sociedade líquida, que nada é duradouro, carregamos aquele peso de querer ter sempre um carro mais novo, uma casa melhor, uma roupa da hora, o último celular. Então isso tudo vai nos transformando em pessoas egoístas e às vezes até fanáticas em nós mesmos para que alcancemos certas coisas. E nessa situação de alcançar certas coisas, passamos por cima das pessoas, dos amigos, não temos tempo de nos divertir, não temos tempo de estar com a família, da igreja, tudo abandonado, não temos um ministério. Por quê? Há um peso do mundo em cima de nós, para a gente ser o que a gente não é, ou ter o que a gente não tem condição de termos. E essa mulher, então, ela se apresenta diante de Jesus e Jesus diz assim: olha, essa mulher tem um espírito de enfermidade. Essa é outra situação. A segunda coisa é que essa mulher tem um espírito de enfermidade, algo que tomou conta dela, apossou dela. Parece que um espírito demoníaco, um espírito que o demônio soprou sobre ela e precisa ser liberta. Então, muitas vezes também, o mundo nos sopra certas situações, né? O próprio Satanás nos sopra coisas, um espírito do mundo, o espírito da enfermidade, o espírito da desonestidade. Então, assim, há muitos espíritos vagando por aí que podem atacar a nossa vida e nos transformar em pessoas corcundas, né? Que não conseguimos olhar para o alto. E quando a gente não consegue olhar para o alto, nós não vemos. Por exemplo, você imagine você, para olhar para o céu, ver as estrelas, ver a lua, você teria que deitar no chão, não é? Para virar, porque não consegue levantar a cabeça. Então aí você passa uma vida olhando para o chão, olhando para as coisas mais baixas, né? E a gente perde a oportunidade de olhar para as coisas do alto. Então todo esse peso, às vezes, da vida nos tira, nos acarreta essa situação de não olharmos para o alto. E quando a gente não olha para o alto, a gente não olha para a esperança, a gente não olha para os amigos, não olha para a família, a gente não consegue olhar para as coisas simples da vida que estão aí, e que é a própria vida, né? E a gente não consegue olhar. E Jesus então se apresenta para aquela mulher e realmente a cura, e ela então se torna ereta, e ela então pode olhar e mudar a sua história. Eu quero que você mude também a sua história, não é? A começar sendo uma pessoa que olhe para quem é a pessoa mais importante da sua história, que é Jesus. Então, a partir do momento que você consegue olhar para Jesus, você vai olhar e ver novas situações, novas expectativas. Porque Jesus Cristo diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida eterna.
E Jesus ainda diz outras coisas, né? Que a carga dele não é pesada, que o fardo é leve. E ele também diz assim, o diabo vem matar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Então nós precisamos nos levantar, nos erguer, e para nós termos vida com abundância, nós precisamos estar alicerçados com Cristo. Na cadeira da sua vida, o eu tem que ser colocado de lado e Jesus tem que estar no centro. Então que você possa pensar nisso, não é? Nesse começo de ano, você vai ter 365 dias, né, para você pensar nessas coisas e refletir. Então, mudanças, elas não são fáceis, mas elas ocorrem quando nós entendemos qual é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito que você tem para viver? O seu propósito, se for agradar a Deus, tenho certeza que você vai ter uma vida realmente abençoada nesse ano. Shalom para você, Deus te abençoe. Levante a cabeça, confia no Senhor, não é? E não deixe de olhar para Ele. Deixa o seu olhar do chão, que vai destruir a sua vida, mas olhe para o alto. Olhe para as coisas que Deus tem para você de bênção. Que você possa também, aí se você quiser nos ajudar, clicar aí no nosso vídeo e passar para os seus amigos, tá bom? Grande abraço, olhe para o alto. 2026, que seja uma bênção para você.